São 12 horas e 5 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo pela primeira vez a secretária de Articulação Institucional e de Desenvolvimento da Cidadania do Tribunal de Contas do Estado, a senhora Cacira Vuolo. Seja bem-vinda conosco pela primeira vez, muito boa tarde. Boa tarde, que agradeço a oportunidade, é um imenso prazer estar aqui. Bem, nós temos uma grande ação acontecendo, um grande movimento acontecendo por parte do Tribunal de Contas do Estado no município de Várzea Grande. É isso né? mesmo. Um programa todo especial voltado para a consciência cidadã. Começa hoje, dia 5, e vai até quando, dona Cacira? Vai até a sexta-feira. Hoje já começamos a nossa capacitação com os nossos vereadores de Várzea Grande e da Baixada Cuiabana. São um total 12 municípios, onde os vereadores serão capacitados, já começamos às 8 da manhã, vai terminar às 17 horas, sobre assuntos relacionados à prática legislativa, administrar uma Câmara Municipal, direitos e deveres do vereador e também as peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, porque esse ano nós fazemos o PPA que vai valer para os próximos 4 anos. Certo. A senhora tocou num ponto importante aí, capacitação. O que nós estamos vendo hoje, eu poderia até dizer que é algo assim que nos entristece, é a falta de conhecimento de grande parte daqueles que exercem alguma função no legislativo, principalmente em assembleias, em câmaras e até mesmo em prefeituras. Né? Eles vão passar por um treinamento, uma capacitação? Isso. Os vereadores hoje, na quarta-feira, e os prefeitos, secretários, aqueles que lidam com as licitações, fiscais de contrato, ouvidores, controlador interno, quinta e sexta-feira também serão capacitados pelo Tribunal de Contas para assuntos relacionados aí ao Executivo. Aquisições, pontos controversos da licitação, transparência, regime da Previdência, contratações, todos esses assuntos vão ser abordados quinta e sexta. E hoje à noite, a partir de 18h30, todo cidadão é convidado a dialogar diretamente com o Tribunal de Contas. E aí, todos podem participar. Os municípios, obviamente, eles têm sido muito cobrados com relação à lei de responsabilidade fiscal. E muitos municípios ainda estão muito aquém daquilo que deveriam nas suas prestações de contas. E o Tribunal de Contas vem tido grandes dificuldades com relação para enquadrarem esses municípios dentro dessa legislação obrigatória. Porém, nós estamos vendo também dificuldades exatamente dentro desses municípios, no exercício ora do Executivo ou do Legislativo, com relação à falta desta orientação. Pelo menos muitos reclamam com relação a isso daí. Aonde entra o Tribunal de Contas do Estado? Olha, o Tribunal de Contas tem feito um trabalho orientativo há mais de 11 anos. Só para você saber um pouco da história, nós começamos todas as capacitações em 99 e intensificamos a partir de 2006. E principalmente depois de 2008, elas se tornaram muito mais efetivas e próximas do Poder Executivo, uma vez que nós começamos a unir o que nós estávamos falando com as dificuldades que nós encontrávamos nas prestações de contas. Então, a cada vez mais o gestor que entra tem um apoio do Tribunal de Contas sob o ponto de vista de orientação, além de presencial, também via EAD. Nós temos cursos à distância que nós fazemos via EAD. No mínimo 2 cursos são feitos, 2 quintas-feiras, para os servidores e para todos os funcionários públicos. Isso tem sido uma exigência, secretária? Não é uma exigência, é uma política institucional. Institucional, mas está sendo aderida pelos municípios e pelos órgãos legislativos? Nós estamos tendo bom resultado. Está tendo bom resultado? Tanto que você percebe que a partir de 99 nós tivemos um crescimento do percentual de contas aprovadas. O que acontece é que esse crescimento da aprovação das contas não tem reflexo com a qualidade dos serviços prestados, ou seja, melhoramos a forma de prestar contas, mas não estamos melhorando ainda a qualidade das políticas públicas no mesmo percentual. Isso vai ser discutido nesses 3 dias? É exatamente isso. Como melhorar a governabilidade, a qualidade da governança.
né? A gestão pública. Nós temos, por exemplo, situações desconfortantes, principalmente na área da saúde dos municípios. Exato. Uma grande dificuldade, obviamente, de manter-se o controle a gestão na área da saúde. É complexa, é extremamente complexa, exige uma atenção muito grande dos gestores, o próprio Tribunal de Contas. Nós temos feito acompanhamentos sistêmicos sobre pontos críticos dentro do sistema da prestação de contas da política pública de saúde. Ela é muito ampla, né? Sim, sem dúvida. Envolve uma série de aspectos, mas nós temos acompanhado e ainda merece atenção dos gestores sobre o maneira. Uma outra área que nós temos observado, que tem sido até polêmica em determinados momentos, é a área das licitações. Né? Secretarias que desconhecem os trâmites, os procedimentos legais, daquilo que pode e que é permitido ou não. Vocês vão tocar nesse tema também, nessa temática. Sim, licitação? Com certeza. Veja bem, eu quero até trazer para você uma informação para os senhores que estão nos assistindo. O Tribunal de Contas criou uma secretaria especial, auditoria operacional, para tratar de assuntos polêmicos e assuntos, digamos assim, importantes, que precisam ser olhado no viés orientativo pedagógico. Tanto que nós tratamos saúde e educação em grandes encontros sobre assuntos relacionados à farmácia de alto custo, a presença ou não dos médicos nos locais de trabalho, a condições estruturais dessas entidades, não ainda punindo, mas também no aspecto orientativo, firmando o termo de ajuste e de gestão com essas entidades. E sob o ponto de vista que você perguntou sobre licitação, temos uma outra unidade criada, uma secretaria especial de assuntos estratégicos, como se fosse uma inteligência. E um dos primeiros sistemas que estão sendo agora criados é relacionado a preço mínimo, as licitações estão sendo feitas. Muito em breve, o cidadão vai poder ter acesso e já tem alguns itens prontos sobre as empresas que estão licitando, ou o preço que estão sendo realizados no Mato Grosso, para que possa ser feita uma compra, não mais agora sem saber o preço mínimo, ou apenas o preço mínimo trazido por uma tabela específica de algum órgão público também, mas pela prática que tem sido feita por essa empresa em Mato Grosso, onde o tribunal vai dar, inclusive, o preço aceitável, o preço mínimo e o preço máximo. O Tribunal de Contas... E esses temas serão abordados e apresentados para o gestor. Perfeito, maravilha. Está sendo feito isso. O Tribunal de Contas do Estado está conseguindo ter acesso amplo a todas estas informações? Acesso a estas secretarias? Acesso, por exemplo, às câmaras municipais? Sim. Para poder, obviamente, colaborar com a evolução desse processo? Sim, temos acesso. Hoje as coisas funcionam muito em rede, em sistemas informatizados. O Tribunal de Contas cada vez mais tem desenvolvido sistemas informatizados para as informações que são públicas, estão chegando a nós por via de sistemas. Isso facilita a auditoria, facilita o cruzamento de dados, facilita a formação, inclusive, do nosso julgamento e das nossas ações para colocação numa linguagem acessível ao cidadão e publicização. Hoje, todas as informações que nós temos dentro do Tribunal de Contas estão publicizadas no portal Transparência sobre o Tribunal de Contas e sobre os nossos fiscalizados, quando você pode buscar em todos os nossos processos e atividades que nós fazemos, ou seja, que já foi sendo auditado concomitantemente, preventivamente, dado alerta ou por nossos pareceres e julgamentos que estão Um dos grandes questionamentos também que se vê, e eu vejo importante até sabermos disso, através do Tribunal de Contas, a senhora citou agora há pouco o portal de transparência. Sim. O Tribunal de Contas está lá com o seu portal de transparência funcionando muito bem, obrigado, mas a gente não vê isso em muitos municípios e não vê isso nas câmaras municipais. Há ainda uma blindagem em torno dessas informações que não são tornadas públicas e, quando solicitadas, se vê inúmeras barreiras e dificuldades de adquiri-las. Como entender esse procedimento, todo esse trabalho que o Tribunal de Contas está fazendo e não tem essa contrapartida? É verdade, muito bem lembrado. Ontem, inclusive, teve um julgamento da nossa última avaliação contra a performance dos órgãos estaduais em relação à lei de acesso à informação, e nós já temos uma classificação sobre a capacidade dos órgãos estaduais de estarem correspondendo, ou seja, inserindo informações públicas nos seus respectivos portais, de forma que essa informação fique cada vez mais acessível a você, cidadão. Com relação às câmaras e às prefeituras, o Tribunal de Contas firmou um termo de ajuste de gestão
gestão com as 30 maiores prefeituras e 30 câmaras municipais. E agora, ontem, em palavras do nosso conselheiro presidente, chegou a hora que nós iremos agora cobrar firmemente e impor, inclusive, multas. Nós vamos passar do momento orientativo pedagógico, onde nós já orientamos, firmamos termos e ajustes de gestão. No passado, até fornecemos os sistemas para facilitar esse primeiro momento de enquadramento dessas informações num formato eletrônico que não causasse custo, que não onerasse a prefeitura. E agora o Tribunal de Contas já está passando para análise do conteúdo e a punição para aqueles que não estão respeitando as resoluções normativas do Tribunal de Contas, que dão todo o conteúdo do que deve ser feito, a Resolução Normativa 25 de 2012, e o que deve ser colocado, a Resolução Normativa 14 de 2013. Ou seja, nós temos um mínimo que deve ser colocado. Já auditamos, todos possuem espaços, todos já possuem portal transparência e serviço de informação. Esse foi o primeiro passo, possuir esses espaços. Agora, o Tribunal de Contas olhou as 30 maiores, já fez um termo de ajuste de gestão. E já estamos passando, então, nesse momento, após vencer do prazo, para a punição, porque nós precisamos deixar público o que é público, né? E aí agora a conversa acaba e passa, então, infelizmente, eu me lembro que eu conversei com o concreta. conselheiro Moisés há umas 2, 3 semanas atrás, sentado onde a senhora está aí, e nós falamos exatamente dessa necessidade do Tribunal de Contas do Estado sair agora só da cobrança e ir exatamente para esta ação. Se é punitivo ou não, a gente não entende assim, mas há necessidade do Tribunal de Contas estar mais presente e endurecer nessas cobranças. Isso, por quê? Porque quando nós começamos a falar sobre a Lei de Acesso à Informação, na verdade, ela entrou em vigor em maio de 2013, 16 de maio de 2012, melhor dizendo, nós já colocamos à disposição as ferramentas para os gestores. Nós não deixamos nada sem orientação. Nós fizemos resolução orientativa, manualizamos, ou seja, transformando um manual para ficar o passo a passo do que deve ser feito. Fizemos visitas, tivemos oficina, inclusive agora está tendo oficina novamente em 24 municípios sobre transparência. Nós voltamos no município do interior, no municípios polos, já voltou até dia 28 de julho, serão feitas 24 novas oficinas sobre transparência nesses municípios do interior. Isso é importante, a população pede por isso. Exato, então além da gente estar fazendo a orientação, estamos dando a capacitação, fornecemos a ferramenta agora. Chega a hora que o gestor novo, que entrou agora, que assumiu essa gestão dos 141 municípios, se inteirar e colocar na prática cada vez mais. Só para que o telespectador possa ter ideia do que nós estamos falando aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso hoje é uma referência no Brasil. Possui um corpo de profissionais técnicos da mais alta capacitação e qualidade, né? Então, nesse quesito, o Mato Grosso está muito bem, obrigado. Né? O que a gente precisa efetivamente é ver os órgãos públicos comprometidos também em proporcionar uma boa gestão com transparência. Exato. Este programa Consciência Cidadã, que acontece do dia 5 ao dia 7, nós vamos ter lá palestras, debates e o que mais? Nós temos palestras, debates e nós temos todas as dúvidas que nós podemos ter com relação à gestão pública, seja os senhores vereadores, Poder Legislativo, Sim. Executivo, como cidadãos, serão tiradas as dúvidas e também podem ser feitas críticas, sugestões, inclusive sobre a nossa performance do Tribunal de Contas e todas as denúncias que também ocorrem, muito frequentemente ocorrem denúncias nesses eventos, são encaminhadas imediatamente para apuração dentro dos trâmites legais do Tribunal de Contas. Perfeito. Conversamos nessa tarde com a secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a senhora Cacira Vuolo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.